1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória, glória, glória a Deus? Aleluia. Então vamos ler o texto dessa noite. Diz assim: então disse Samuel a Saul: obraste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Diga comigo: um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Feche seus olhos, vamos pedir para Deus falar conosco. Pai querido, Pai santo, chegou o momento mais importante do culto, momento da ministração da tua palavra, Pai. Nessa noite, Senhor, eu peço ao Senhor neste lugar, que o Senhor, meu Deus, fale conosco, que o Senhor fale com cada pessoa, Deus, que está nos assistindo online, que o Senhor, Deus, ouça, Senhor, a nossa fé, sinta a nossa fé, que chegue até as suas narinas o perfume da nossa fé, meu Pai, e que cada pessoa, meu Deus, que está aqui nesta noite, neste lugar, meu Pai, ouça, Senhor, a tua voz falando conosco, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Conseguiram ligar a energia do celular? Deu certo? Tá bom, então não vai acabar no meio da mensagem. Queridos, a palavra do Senhor nessa noite está falando sobre a história de um homem, que é um dos personagens mais importantes da Bíblia Sagrada. Todo mundo conhece Davi, dentro de Israel, fora de Israel, todas, com certeza, acho que 95 ou 98% das pessoas, até aquelas que não são cristãs, já ouviram falar sobre Davi, o grande rei de Israel. A história de Davi é uma história emocionante, porque é uma história de vitória, é uma história de grandes desafios. Davi é um homem que passa pela existência nesta terra e mostra o seu valor. Davi é uma pessoa diferenciada, é alguém que começa por detrás das malhadas e termina como o maior rei da história de Israel. Davi é o homem na história da humanidade que tem a ideia de construir uma casa para o Deus Criador de todas as coisas. E o mais incrível, Deus aceita morar na casa que Davi propôs no seu coração construir. Davi é um personagem extraordinário. E dentre todas as coisas extraordinárias que Davi é e fez, isso que nós lemos no versículo 14, parte B do versículo 14, é aquilo que mais me chama a atenção na história de Davi. Diz assim: eu achei alguém, Deus diz, eu busquei alguém que é segundo o meu coração. Ou seja, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Você tem noção do que é isso, meu irmão? O próprio Deus dá testemunho de que ele encontrou alguém que tem um coração igual ao coração dele mesmo. Isso é muito poderoso, é muito profundo, porque quando fala de coração, está falando de sentimento, está falando de intenção, está falando de personalidade, de caráter. Ou seja, Deus encontrou alguém que é segundo o seu coração. Meu desejo nessa noite, meu irmão, e a minha intenção nessa noite é apresentar para você o que é isso, ser segundo o coração de Deus. Os segredos das vitórias de Davi está nisso, de ele ser segundo o coração de Deus. Eu preciso perguntar antes de continuar, né? De repente se você não quer isso, você precisa nem continuar assistindo aí. E os que estão aqui também pode até encerrar o culto aqui mesmo, mas eu vou perguntar mesmo assim. Já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Alguém aqui quer ser alguém segundo o coração de Deus? Porque ser segundo o coração de Deus implica em coisas importantes. O quê? Ter o favor de Deus na sua vida. Alguém quer ter o favor de Deus na sua vida?
Então nós precisamos aprender com esses grandes heróis da fé, princípios que nos levam a atitudes que trazem o favor de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão empolgados aqui com a transmissão aqui. Se estiver funcionando, pode deixar, tá bom? Então, já está dando certo. A gente acaba desconcentrando um pouco aqui, tá bom? Como ser segundo o coração de Deus, como obter o favor de Deus para a sua vida. Dentre várias características que Davi tinha, que a gente pode observar para a gente ter essas vitórias na nossa vida e ter o favor de Deus na nossa vida, eu separei algumas, tem um monte, mas algumas eu separei aqui para passar para você, aprender também nessa noite, para que mesmo nesse tempo de crise, de pandemia, de loucura mundial, nós possamos ter os olhos abertos para aquilo que é interesse de Deus, porque Deus continua no trono, buscando verdadeiros adoradores, buscando gente que é segundo o seu coração. E o desejo do meu coração é que Deus nos encontre aqui nesta noite, para que a bênção dele se estabeleça em nossa vida e a gente saia melhor do que entrou nesta crise. Então, lá no versículo 13, você pode ler novamente comigo, eu quero ler, e a gente já vai para essas características, para você absorver essas características e aplicar na sua vida. Versículo 13: Então disse Samuel a Saul: Obraste, ou fizeste, ou agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A gente lê aqui que Saul, o primeiro rei de Israel, fez o que? Desobedeceu a Deus. Se você não conhece a história, Saul está indo para a guerra contra o inimigo, e todo Israel tinha um costume, uma regra divina, que antes de ir para a guerra era necessário oferecer um sacrifício a Deus, para que a fumaça do sacrifício chegasse ao céu, Deus recebesse e enviasse anjos e favorecesse Israel nas batalhas. Só que só quem poderia oferecer sacrifício era o sacerdote, era uma regra de Deus. Saul quer ir logo para a guerra, Samuel demora um pouco, o sacerdote atrasou um pouco. Saul então decide fazer, quer saber, não vou esperar Samuel coisa nenhuma, eu vou sacrificar eu mesmo um sacrifício para Deus aqui, e Deus vai, a gente vai para a guerra e Deus é por nós. Só que Deus não aceitou o sacrifício de Saul. Por quê? Porque Saul estava quebrando um princípio. A intenção era boa, mas Saul estava desobedecendo princípios. E essa é uma das grandes diferenças entre Saul e Davi. Enquanto Saul desobedece princípios, perde o reinado e é morto na batalha, Davi obedece às leis de Deus durante o seu tempo de vida. Davi, e a primeira característica é essa na vida de Davi, é que Davi é obediente à vontade de Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, quer viver o favor de Deus na sua vida, se você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é obedecer à palavra de Deus. Uma segunda característica muito marcante na vida de Davi, que, pastor André, é que Davi amava. Davi era intenso. Davi amava a Deus, Davi amava Israel, Davi amava a sua família, Davi amava Saul, Davi amava as ovelhas, Davi amava Israel. Você sabia que tem muita gente que perdeu o amor? Uma das características de Davi é essa: Davi amava. Lembra quando o gigante filisteu quer destruir Israel? Ele não aceita ouvir a afronta contra o seu país, a sua nação. Ele se indigna, por quê? Porque ele amava Israel. É necessário a gente entender isso, meus irmãos. Se nós queremos o favor de Deus, queremos ser segundo o coração de Deus para receber o favor de Deus, nós precisamos absorver esses princípios na nossa vida. Princípios de obediência, princípios de amor. Por quê? Porque uma das características mais principais de Deus é que Deus é
Por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi ama. Davi é uma pessoa, um personagem apaixonado. Ele ama profundamente. Então, se você quer ter o favor de Deus na sua vida, você precisa amar. Incomoda alguém aí e fala assim: ó, sem amor, nós somos como sinos que fazem barulho, mas não produzem resultado algum. Uma vida sem amor é uma vida vazia, é sem resultado efetivo. Davi nos ensina isso. Davi era apaixonado em tudo que ele fazia. Você sabia que tem gente que parece que é um morto-vivo, vive a vida sem paixão, vive a vida cristã sem emoção? É um vazio, meu irmão. Se você quer o favor de Deus na sua vida, você precisa amar. E é importante dizer isso: amor não é um sentimento apenas, amor é uma decisão. Porque quando Jesus dá ordem, amai os vossos inimigos, Ele está dando uma ordem. Então se Ele está me dando uma ordem, é porque eu decidi obedecer ou não. Então passa pela minha atitude, pela minha decisão. Eu decido amar ou não. Se você está vivendo assim, decida hoje amar. Vou repetir isso, que é forte demais nessa noite. Decida amar, porque Deus é amor. Oh Espírito Santo, a maior característica de um cristão deveria ser o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E o amor ele é expressado como? Em atitudes. A gente vê isso em Davi, não é verdade? Jessé, pai de Davi, vai cuidar das malhadas, das ovelhas. Eu vou fazer o meu melhor. Ao ponto de vir leão e urso, e Davi matar leão e urso, por amor a ovelhas. Se fosse eu ou você, uma ovelha, né? Só uma ou duas, né? Ou encarar um leão. Mas não, eu amo aquilo que tem nas minhas mãos. Você está entendendo onde eu quero chegar nessa noite? Como ser característica de alguém que é segundo o coração de Deus, que tem o favor de Deus na sua vida, obediente, cheio de amor. Terceiro ponto, são só 5 para você não ficar preocupado aí, tá? Terceiro ponto, eu vou rapidinho. Outra característica de Davi, importantíssima, o que? Fé. Davi em todo o seu tempo de vida manifesta fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Davi manifestou fé para encarar o leão, fé para encarar o urso, fé para encarar Golias, fé para encarar os filisteus, fé para sentar no trono, fé para acreditar na unção que recebeu quando o rei de Israel, com todo o exército, perseguia por 10 anos, e continuar acreditando que a promessa de Deus ia acontecer. Fé quando Davi cai e peca, de que Deus o amaria, cumprir as promessas e continuar servindo a Deus. Davi era um homem que tinha fé. Davi cria. Agora a questão que tem que ser colocada aqui: será que de fato nesta geração nós estamos crendo na palavra de Deus, na proteção de Deus, no amor de Deus, no favor de Deus nas nossas vidas? Será que quando a gente ora, a gente acredita mesmo que o milagre vai acontecer? Será que vamos olhar para dentro de nós neste momento e ver se nós de fato cremos, se a gente ainda acredita nos princípios eternos, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz? Porque se nós crermos, meus irmãos, formos obedientes, com o coração cheio de amor, com certeza o céu vai começar a nos favorecer. Com certeza vai nos favorecer, porque Deus favoreceu a Davi. Então é importante a gente entender isso. Mais 2 princípios importantes sobre Davi. Características de alguém que é segundo o coração de Deus e tem o favor de Deus na sua vida. Davi era liberal, ele tinha nele uma liberalidade para aquilo que era de Deus. Vou melhorar isso para você entender.
Davi tinha tanto por prioridade Deus e as coisas de Deus, que tudo que precisasse ser feito, ou entregue, ou doado, ou sacrificado, para que a vontade de Deus se estabelecesse, Davi fazia. Você conhece parte da história de Davi? Me lembra agora quando Davi foi comprar um terreno para construir o templo. O dono do terreno falou: poxa, rei, você vai construir um templo para Deus? Deus, pode construir aqui, não precisa me pagar nada não. Davi então fala assim: olha, de forma nenhuma eu não vou dar nada ao Senhor que não me com alto valor. Você conhece a história? Davi pega só a oferta pessoal de Davi, está lá no versículo, eu não lembro agora qual versículo que está, não anotei, né? O versículo, mas eu coloquei o valor aqui, se fosse hoje, né? A oferta pessoal de Davi, não sei quantos 1000 quilos de ouro, 1000 quilos de prata, bronze, pedras preciosas, para construir o templo para Deus. Se fosse hoje em dia, os estudiosos dizem que dá cerca de 4 bilhões de dólares, se fosse hoje, para construir a casa de Deus. Davi nunca se segurou para fazer o melhor para Deus. É um princípio importante para nós aplicarmos na nossa vida. Quem está entendendo a mensagem está aqui? Para nós termos o favor de Deus, sermos segundo o coração de Deus, liberalidade. Você sabia que tem gente que só quer entregar o mínimo para Deus? Não estou falando só de oferta, não. Tem gente que quer entregar o mínimo do tempo, o mínimo do esforço, o mínimo do talento para Deus, e acha que Deus vai favorecer. Não vai não. Nós precisamos aprender com quem deu certo. Davi deu certo. Deus deu testemunho dele. É um homem segundo o meu coração. A história dele mostra que Deus o favorecia. Por quê? Porque ele era obediente, ele amava, ele tinha fé e ele priorizava Deus na sua vida. A parte mais importante da vida de Davi era Deus e a vontade de Deus. Alguém precisa dizer isso nesse tempo. Tem muita desculpinha. Não, a prioridade é essa, Não, a prioridade tem que ser Deus, porque essa vida é passageira. Deus como prioridade absoluta, acima de tudo e de todos. Deus estava acima da esposa, acima dos filhos, acima do reinado, acima dos talentos, acima de tudo. Para Davi era assim. Deus acima de tudo. E Deus olhava a fé e favorecia Davi. Quer o favor de Deus na sua vida? Seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Como ser alguém segundo o coração de Deus? Obediência à vontade, à palavra manifesta de Deus. Amar incondicionalmente, uma fé forte, uma liberalidade para o reino de Deus e para a obra de Deus. Quinto ponto, e aqui eu vou encerrando para não ficar muito extenso, já passou do horário, né? Outra característica de Davi, muito importante, é que Davi era um adorador por excelência. Um homem segundo, na verdade isso é uma marca muito forte na vida de Davi. Davi era o maior, não existiu um adorador igual a Davi na história da humanidade. Um adorador por excelência. Você pega o livro de Salmos, a maior parte deles escritos por Davi. Alguém que tinha intimidade com Deus. Alguém que dizia: olha, hoje eu me alegrei quando me disseram, vou à casa do Senhor. Uma pessoa que escreveu: mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa, para aprender no teu templo e contemplar a beleza do Senhor. Então, algumas características nessa questão do adorador por excelência eu anotei para passar, que alguém tem que dizer nessa geração, porque as pessoas acham que todo mundo é adorador, porque canta, faz umas mímicas no altar, comigo para a direita, comigo para a esquerda, canta, pula, sapateia e acha que é adorador. Não é isso que é adoração. A adoração está muito mais relacionada ao teu estilo de vida. A adoração está relacionada a quebrantamento, a humilhação, a entender que nós não somos nada, tudo que recebemos é dele, é por ele, para ele, que nós não somos nada. Passa pelo quebrantamento. A adoração passa por amar a casa de Deus. Tem algo que me incomoda. Eu nem vou entrar nessa questão teológica aqui, mas sabe o que me incomoda muito? É isso.
A igreja sou eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. Só que os grandes homens de Deus amavam a casa de Deus. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, amava a casa de Deus. Amava a casa de Deus. Se você quer ser alguém segundo o coração de Deus, ame a casa de Deus. Outro ponto: jamais toque na glória de Deus. A glória é dele, a honra é dele. Adorador por excelência, Davi sempre glorificava a Deus. Era dele a honra, era dele a glória. O reinado era por ele, Israel era dele, tudo era dele e voltava para ele. Está entendendo, meu irmão? Amém, queridos? Amém. Glória a Jesus. Adorador por excelência. E por último, o adorador por excelência adora independente das circunstâncias. Está com dinheiro? Adora. Sem dinheiro? Adora. Está com fome? Adora. Está saciado? Adora. Está faltando sapato? Adora. Tem sapato novo? Adora. Não tem terno? Não tem roupa? Está velha? Adoro do mesmo jeito, porque eu estou interessado no meu Deus. São características de alguém segundo o coração de Deus. O resultado, para a gente encerrar a mensagem aqui, de ser segundo o coração de Deus, é simples. A Bíblia diz em 1 Samuel 16:13, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus dominou a vida de Davi. O Espírito de Deus quer dominar, dirigir, controlar, encher as nossas vidas, mas para isso é preciso ser alguém segundo o coração de Deus. Resultado: segunda coisa, Davi foi levantado como rei, profeta, patriarca. Está lá em Atos 2, 29 e 30. Você recebe credenciais espirituais para prevalecer e fazer notório o nome do Senhor. Estou acelerando aqui para a gente encerrar. Ele foi ungido por Deus e viveu coisas extraordinárias na sua vida. Por quê? Porque foi um homem segundo o coração de Deus. Vou perguntar aqui para encerrar a mensagem nessa noite: quantos aqui querem ser homens e mulheres segundo o coração de Deus? Então nós precisamos entender esses princípios e aplicá-los na nossa vida, e nossa vida vai ser diferente a partir de hoje. Amém? Eu vou orar por você nessa noite, porque eu sei que há poder na oração daquele que serve ao Senhor. Então você vai curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, colocar o teu pensamento no céu, e Deus, a partir de hoje, vai fazer de você um homem ou uma mulher segundo o coração dele, porque você vai colocar esses princípios em prática. Amém? Pai querido, Pai santo, nós ouvimos a tua palavra de forma, Senhor, até breve nessa noite, meu Senhor. Pai, eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Deus vá fundo nos corações agora, meu Pai. Pai, tem coisas que o pregador não pode fazer, só o teu Espírito Santo pode fazer. E eu peço ao Senhor que nessa noite o teu Espírito Santo, Pai, comece a mexer no coração desses homens e mulheres que estão aqui e que nos assistem pela internet, meu Pai. Senhor, eu sei que os teus olhos estão por toda a terra buscando os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e verdade, homens e mulheres segundo o teu coração, para manifestar a tua bondade sobre a face da terra e estabelecer o teu reino sobre a face da terra, meu Pai. Nessa noite nós aprendemos esses princípios importantes, princípios de obediência, de amor, de liberalidade, de fé, de adoração, meu Pai. Senhor, crava isso em nossos corações e em nossas mentes, meu Senhor, para que de fato a gente seja, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração, e tenha o favor do Senhor na nossa vida, assim como Davi tinha, meu Pai.
Deus maravilhoso, o Senhor não chamou ninguém para viver uma vida de fracasso, de derrota, de frustração, de tristeza, de amargura, de miséria, de pobreza. Não, Senhor. O Senhor quer nos tirar de trás das malhadas e nos fazer assentar em lugares de honra, meu Pai, para engrandecimento do Teu próprio nome, meu Deus. Então eu te peço nessa noite, Senhor, que essas verdades que foram ministradas nessa noite na Tua palavra, Pai, oh Deus, fiquem arraigadas em nosso coração e em nossa mentalidade, Senhor, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. E ao sairmos, meu Pai, desta reunião, ao sairmos dessa crise mundial, Senhor, nós possamos ser pessoas que avançam, que, Senhor, reluzem a Tua glória, a Tua bênção, a Tua prosperidade, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, sobre cada pessoa que está aqui, sobre cada pessoa que nos assiste online, meu Pai. A bênção do Senhor alcança agora, e esta mudança acontece neste momento, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo que eu te peço, para o louvor da Tua glória, Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor neste lugar, nessa noite. Aleluia.